E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Jamil está falando. No vídeo de hoje eu já trouxe uma coisa que eu já queria já trazer há muito tempo, né? Que é a parte da minha experiência como entregador, né? E também já trabalhei nos Correios. Então eu trouxe aqui algumas dicas, né? Para repassar para vocês que pretendem entrar no ramo de logística, né? Que é um dos ramos que atualmente são os que mais empregam, né? E também a maior parte de pessoas informais, né? Então, para você tentar, né, se situar, né, nesse ramo de serviços, eu trouxe aqui algumas dicas, né? Antes de eu começar o vídeo, né, com essas dicas, eu vou falar um pouquinho sobre esse ramo, né? Atualmente, com um grande boom, né, de compras online e também devido à pandemia, algumas pessoas recorreram a trabalhar com sua moto, com seu carro, principalmente em filiais de entregas, seja elas Shopee, seja elas também aplicativos informais como Get Ninjas, 99 Pop, Uber. Então muitas pessoas utilizaram o seu veículo como meio financeiro, né? Então, o que eu posso também retirar disso é que a primeira dica que eu vou situar aqui no vídeo é faça planejamentos, né? Seja uma pessoa planejada. Por quê? Porque como vocês sabem, o veículo é algo que precisa de manutenção, o veículo é algo que precisa constantemente estar sendo abastecido, né? Você tem que ter um cuidado maior com o seu veículo, porque ele vai ser o seu maior bem e é o que vai te garantir maior retorno. Então você veja se realmente vale a pena entrar nesse ramo. Ah, Júlio, mas é a primeira vez que eu trabalho. Se é a primeira vez que você trabalha com esse ramo, o que eu te aconselho? Se você for entrar no ramo de entregas, eu sugiro a você se vincular a um local, né, que tenha poucas entregas. Como assim, Júlio? Por exemplo, perto da sua casa pode ter uma lanchonete ou um self-service, né? Ofereça um serviço de entregas, né? Que no começo será poucos pedidos, mas em compensação você vai conhecer a região, você vai estar tendo acesso a mapas, né? Você vai conhecer nas ruas. Quando você estiver bem experiente mesmo e tiver bastantes pedidos na sua região, outros bairros também vão pedir, é a sua chance também de conhecer outros bairros. Então você tem que fazer esse planejamento, você tem que conhecer a região em que você vai trabalhar, né? A segunda dica, faça sondagens dos serviços da sua cidade ou da cidade que você pretende trabalhar. O que eu aconselho? Você tem que ver a oferta de serviços onde você mora. Por quê? Primeiro de tudo, se você mora no interior, né? Se você mora no interior, praticamente você não vai ter nenhum serviço do ramo de entregas, visto que no interior o pessoal recorre muitas vezes à zona urbana, né? Eles têm que se deslocar para a zona urbana para conseguir algum serviço ou alguma compra, né? Eles poucas vezes vão solicitar, por exemplo, que façam entregas para o interior, né? Como alguns locais também já oferecem, mas não são todos. Segundo, muitas pessoas que moram no interior, elas recorrem à capital, à zona urbana, como meio de vida, né? Então, pessoas que, por exemplo, trabalham na 99 Pop, Uber, normalmente recorrem às capitais, porque lá são justamente onde tem as maiores demandas e também tem as maiores fontes de renda. Porém, isso pode se tornar um problema. Por quê? Se você não conhece a região que você mora, isso não te garante que você vá ter um retorno financeiro bom. Por quê? Primeiro de tudo, se você é acostumado com o trânsito da sua cidade, se você for para um local onde o trânsito for muito maior, há risco de você se acidentar, há riscos de você receber multas. Normalmente, alguns locais, sei lá, mais interiores, você não levaria multa, sei lá, por viseira levantada, por andar de chinela, mas em capitais como Fortaleza, aqui, posso citar, pertinho da gente, normalmente são um dos maiores casos de multa, né? Viseira levantada, capacete no braço, a parte de andar de sandália, que são coisas bem simples, né?
mas que lá eles não dispensam. E outra coisa também, fotossensores, né? Aqui na cidade que eu moro, né? Existem praticamente 4 fotossensores. 4. Se você for olhar só no caminho que a gente vai para Fortaleza, já você conta já mais de 10 ou 12 fotossensores, né? E fotos que tem dentro da cidade. Então, uma boa observação é dar uma observada na cidade em que você pretende trabalhar. A terceira é anote seus gastos mensais e semanais. Se você vai trabalhar no 99 Pop ou na Uber, você já tem praticamente esse planejamento que o próprio aplicativo te dá. Ele te mostra o que você ganhou na semana, ele mostra qual foi o valor que você recebeu em dinheiro, qual foi o valor que você recebeu no aplicativo, qual foi o valor que você recebeu no cartão. Então, muitos desses serviços eles já vão te dar essa opção de mão beijada. Porém, eu aconselho a você que você anote. Por quê? Se você vai trabalhar em outra cidade, primeiramente você vai gastar com alimentação, a não ser que você leve de casa, né? Mas você vai gastar com alimentação. Você vai gastar com hidratação, água, né? Você vai gastar com manutenção do seu veículo. Por exemplo, se lá no local que você troca o óleo, por exemplo, de 1.000 em 1.000 quilômetros, né? E chegou lá na cidade que você trabalha, fechou os 1.000 quilômetros e você precisa trocar o óleo. Então já vai ter outro gasto, então é bom você também anotar. A quarta dica é conheça o local onde você vai trabalhar. Eu já citei, né? Mas é bom reforçar. Por quê? A cidade que eu moro aqui, moro em Horizonte, né? E temos aqui uma cidade vizinha que é Pacajus, né? O que eu posso citar aqui? Eu gosto muito de rodar na minha cidade, né? Na minha cidade tem bastante serviços e eu não recorro praticamente à capital. Porém, quando, por exemplo, eu pego uma corrida 99 Pop, o que acontece? Eu fico meio receoso, né, de ir para outra cidade, por exemplo, Pacajus. Por quê? Quando você vai olhar a rota, né, que o aplicativo te dá, algumas ruas dessa cidade são constantemente modificadas. Como, por exemplo, eu posso citar a continuação da entrada, né, de Pacajus. Ela era praticamente em toda a sua extensão uma estrada de ida e volta. Aí, com o passar de alguns governos, algumas reformas, até um certo ponto ela é ida e depois de outro certo ponto ela é só volta. Então, se você olhar no aplicativo, realmente essa parte foi atualizada. Só que dentro da cidade tem alguns locais em que o aplicativo ainda pede para você ir para a principal, sendo que ela é uma rota única, ou seja, ela não é ida e ela não é volta, as duas juntas. Ela é só ida, mas o aplicativo ainda mostra como se fosse ida e volta. Então, se você vacilar, pode ocasionar um acidente, pode ocasionar multa, né? Muitas vezes você vai estar com um passageiro, não vai ser só você vai estar colocando em risco a vida de outra pessoa. Então, é por isso que eu te digo, aconselho a você conhecer a região em que você vai trabalhar. Em hipótese nenhuma, você pega uma corrida que você não conhece para onde vai. Porque muitas vezes esse local você não vai ter conhecimento e o mapa vai estar desatualizado. Então, esse aconselhamento que eu forneço para você. Essas 4 primeiras dicas são dicas para si, né? Para vocês. Agora, as outras 3 é para o seu profissional e também para o local em que você vai prestar o serviço ou vai trabalhar. A quinta dica é sobre ética profissional. Primeiro de tudo, se você vai trabalhar em um local, né, em que você precisa manter a ética, como por exemplo, entregadores de farmácia. Entregadores de farmácia, eles têm que ser extremamente éticos. Podemos pegar até como exemplo os balconistas, né? Você sabe que em farmácia ali você recebe todo tipo de cliente, com diversos tipos de problemas, procurando medicamento, serviço, e você tem que manter a sua ética profissional, dependendo do serviço do cliente. Então, com o entregador também não é diferente. Hoje em dia, o ramo de entregas abrangeu tanto de farmácias como de fast foods, como também serviços que normalmente, antigamente, não tinha, né, esse tipo de acesso, como por exemplo, sexy shops. Hoje é muito comum você ter um sexy shop delivery, coisa que muitos anos atrás você não via. A parte de entrega de almoço,
você não via muito, agora você já vê com bastante frequência. É a parte de entrega de roupas, entrega de, como é que eu posso dizer aqui, de doces, entregas de bijuterias, que nem muitas vezes tem. E são coisas que anos atrás você não via e que foram trazidos e modificados pela pandemia, né? Então a ética profissional é o que te torna um profissional procurado, né? Bem procurado, por quê? Se você é um profissional que trabalha direitinho, todo mundo te conhece, todo local vai querer trabalhar com você. E é nesse momento que você tem o direito de colocar o valor do seu serviço. Ah, eu cobro X. Ah, mas fulano lá cobra Y. Mas ele faz a mesma coisa que eu faço? Ele entrega bem da mesma forma que eu faço? Ele conhece a região tão bem quanto eu? Então é nessa parte que você vai tentar negociar o seu serviço, né? Porque quanto mais conhecido você se torna na região, quanto mais profissional for o seu serviço, melhor. A sexta dica eu coloquei sendo ficar atento com as observações. E, gente, quando eu falo ficar atento nas observações, eu não falo só das observações do trânsito, mas também com as observações, tanto do local em que você vai trabalhar, como as observações que você encontrará nas comandas dos seus serviços, né? Para quem não sabe, a comanda é o papelzinho no qual está descrito o serviço que você vai prestar. Exemplo, você vai fazer um trâmite, né? Você vai fazer uma corrida de uma cidade X para uma cidade Y. Aí, de repente, você abre o aplicativo e está lá um acidente no meio do caminho. Aí, se você não ficar atento, você vai passar por aquele trânsito, você vai pegar aquele congestionamento e vai atrapalhar todo o seu serviço. Então, fique atento às observações. Outro exemplo também, quando você vai trabalhar de entregador. Algumas entregas têm refrigerante, algumas entregas são na maquininha, né? São no cartão. Então, você precisa ficar atento a essas observações, que é o que liga justamente à sétima dica, que é evitar o retrabalho. Por quê? Vou citar o mesmo exemplo que eu falei agora. Se você trabalha no delivery de uma lanchonete, né, e o seu serviço tem dizendo lá, ó, uma pizza grande, mais um refrigerante. Aí você vai, coloca tudo direitinho, mas na hora de sair você esquece o refrigerante. Aí você de repente chega na casa do cliente e ele pergunta, cadê meu refrigerante? Aí você olha na comanda, fica com aquela cara de tacho, né? E cadê o refrigerante do cliente? Aí você vai ter que voltar e vai ter que entregar novamente. Então, naquele retrabalho que você teve, você poderia ter ganhado outra taxa, mas o erro foi teu. Infelizmente, o cliente não pode fazer nada. Agora, se for no caso, né? Por exemplo, você vai fazer a entrega, chega lá o cliente e diz assim, ó, cadê meu refrigerante? Aí você olha na comanda, se o refrigerante não estiver na comanda, aí o estabelecimento tem que dar os pulos, né? Ou ele vai te pagar uma nova taxa, mas você não é obrigado a deixar visto que o erro não foi seu. Então, fique atento às observações. Outra coisa também que eu vou falar, cuidado quando vocês forem para cantos longe, né? Lugares longes. Por quê? Esses locais mais afastados são locais que normalmente você não tem notícia, né? Por exemplo, se você mora num centro, você constantemente recebe notícia do que acontece no centro, mas de locais mais longe você não recebe. Então, o fato de ter acontecido algum acidente, o fato de a estrada ser muito ruim, então tudo isso você tem que estar atento, né? Ficar atento a essas observações. E também outra coisa que eu vou citar, que também é muito importante, sobre o retrabalho. Você, em hipótese nenhuma, você pode estar fazendo o custo do cliente. Por quê? Primeiro de tudo, entregadores. Vocês não são obrigados a subir, a entrar em condomínios. Vocês não são obrigados. É lei. Se o cliente solicita que você suba, aí fica a seu cargo de você subir ou não, mas você não é obrigado. Né? Primeiro de tudo, quando você vai visitar um condomínio, tem bem grande lá o aviso, né? O aviso tem lá, evite entrar de pessoas desconhecidas. Então,
Para as pessoas do condomínio, você é visto como desconhecido. Então já é uma norma de segurança do próprio condomínio. Quando o cliente ele te autoriza a entrar, né, ele te autoriza a entrar, você também é um estranho para as demais, não só para ele, mas para as demais. Então, visto esse empecilho, né, foi criada a lei de não obrigação do entregador a entrar no condomínio, e sim o cliente ter que se deslocar, né? Então é muito comum você ver, por exemplo, postagens de motoboys dizendo que o cliente não veio e que acabou ficando com o pedido do cliente, mas o motoboy não está errado. Não está errado, até porque é lei, né? E são medidas de segurança tanto para nós motoboys quanto para os clientes. Então, pessoal, espero que as dicas aí tenham ajudado, né? E valeu e até a próxima, viu?